Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, dos versículos de 1 a 8, a parábola do juiz iníquo. A reflexão da manhã, ela tem por título: Não desista da fé. Então, nós não podemos desistir da fé. E para isso ele tem que reinar em nós, reinar nas nossas mentes, nos nossos corações, em nossas atitudes, para que possamos sempre viver a fé que o Senhor espera de cada um de nós. Evangelho de Lucas faz parte dos 4 primeiros livros do Novo Testamento. O primeiro é Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas não foi apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não fez parte daqueles 12, mas ele foi discípulo dos apóstolos, caminhou com Jesus Cristo, foi um discípulo do Senhor, um médico, de origem grega e não hebraica, e morreu de velhice, aos 80 e poucos anos, sem nunca ter se casado, diz a tradição. Então vamos ver o que o Dr. Lucas colocou aqui em seu livro, Palavras de Jesus. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Havia também naquela cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na Igreja Batista no Guará 2? Será que encontrará fé no Guará? Será que encontrará fé em Brasília, no Brasil? Será que encontrará fé no mundo? Será que encontrará fé em cada um de nós? Será? Esta é a grande pergunta do texto. Vamos orar? Meu Pai, eu te agradeço por tua palavra e peço que o Senhor venha ministrar as nossas vidas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Que tudo o que for falado seja para a glória e honra do teu nome, edificação, exortação e consolo do teu povo, da tua igreja, o que eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em outubro nós começamos a fazer alguns exames lá em casa, Lília, meu pai e tal. Meu pai vinha, eu vou tentar explicar aqui para os irmãos o que aconteceu comigo, o que tem acontecido conosco. Talvez alguns irmãos estavam aqui na última sessão administrativa, me viu chorando, e de forma nunca vista aqui na igreja, e talvez estivessem se perguntando o que está acontecendo com o pastor. Bom, eu vou falar para os irmãos e tentar inserir esse testemunho aqui no texto, para que possamos ser edificados em Cristo Jesus. Meu pai foi diagnosticado com Alzheimer há algum tempo, e já não se recordava das coisas. Em alguns momentos da vida dele, ele tem alguns apagões. Os apagões, ele fica deitado, cansado, e não lembra, e no outro dia ele não lembra. Os apagões geralmente é de um dia, e depois eles vão aumentando, E o último apagão dele foram de 3 dias, e ele ficou assim meio desligadão, Não era a pessoa tão ativa quanto ele era. Para completar o sofrimento, meu pai, fazendo os exames de próstata, foi diagnosticado com uma alteração na próstata dele há algum tempo atrás. E segundo o urologista dele, ele não precisava se preocupar. Ele, daqui 6 meses, faria um outro exame. Isso foi o posicionamento de um médico. Só que depois desses 6 meses, ele foi fazer um novo exame e foi diagnosticado que havia aumentado, e aí pediram outros exames,
e foram diagnosticados que realmente ele estava com câncer de próstata. O médico pediu um exame mais detalhado para saber que tipo de câncer era e aonde estava esse câncer. Então, eu venho de umas férias com meu pai, estávamos gozando de alguns dias, né? Gozamos, depois eu tirei outras férias, que eu tirei minhas férias picadas, né? Os irmãos sempre perceberam isso no decorrer dos anos, deste ano especificamente. E quando foi no final de outubro, nós estávamos com esse turbilhão de emoções, né? E passando. Então, até então, para mim, faria a cirurgia da próstata, retirava a próstata e estava tudo bem. Então, quando foi no domingo 24, nós estávamos aqui celebrando meu aniversário com os irmãos e tudo muito bem. Na segunda-feira, já demandando algumas outras coisas da igreja. E na semana, na terça-feira, foram ao médico, levaram os exames, e até então eu não sabia nada sobre o teor da doença e como é que estava. E quando foi quarta-feira, Deus havia colocado no meu coração de trazer uma mensagem nas quartas-feiras sobre o sofrimento, a visão bíblica do sofrimento, né? Dizendo que o sofrimento faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa humanidade, e não é porque somos cristãos, servos do Senhor, que não iremos sofrer. É uma grande falácia, é um grande erro pensar assim. Então, o sofrimento ele bate a nossa vida de uma forma ou de outra, e nós precisamos nos manter firmes, olhando sempre para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, para que não venhamos a fracassar no caminho, a ficar de lado. Pois bem, então Deus colocou no meu coração de estar tratando isso com os irmãos aqui na quarta-feira, mas na verdade eu pensei que Deus ia tratar isso com os irmãos, mas na verdade Deus estava querendo tratar isso comigo. Então Deus estava querendo ministrar o meu coração. Então, quando eu saio de casa na quarta-feira para ministrar a primeira lição sobre o sofrimento aqui na igreja, minha esposa está com uma dor de cabeça muito grande, então já começa com enjoo, tal, aquele negócio todo, e aí a minha esposa verbaliza para mim, eu já com a Bíblia pronto, tomado banho, para vir para a igreja, e minha esposa verbaliza a real situação do meu pai, que meu pai, na verdade, não havia mais, o caso não era mais cirúrgico. Por que não era mais cirúrgico? Porque aqueles 6 meses fez com que o câncer se tornasse uma metástase. Então ele espirrou, né, uma linguajar mais normal, espirrou da próstata para a coluna. Então encontraram ali 2 focos no meu pai, tanto o câncer na próstata quanto o câncer na coluna. E o médico falou, agora o que vai acontecer é, como um hipertenso, ele vai ter que tomar medicação o resto da vida. Então aquilo para Lília foi muito ruim dela digerir aquilo, ela estava aguardando, e ela verbaliza para mim, porque entrou em contato posteriormente com o médico, e o médico deu a real situação do meu pai, porque estávamos todos pensando que haveria uma possibilidade de cirurgia, quimioterapia, então tem que ser um outro tratamento. Pois bem, eu não tinha condições de vir na igreja ministrar naquele dia, na quarta-feira, por causa dessa notícia. Aí eu tenho que, além de exercer o papel de filho, eu tenho que ministrar na minha esposa e tenho que marcar um gabinete com a minha irmã aqui. Aí eu disse assim, Gilmara, vai lá para a igreja que eu preciso falar com você. E aí nisso eu não conseguia falar porque eu só chorava. E ela preocupada. Então, enfim, conversamos aqui no gabinete, eu expliquei para ela. Ela chorou muito, eu chorei bastante. A gente querendo digerir toda aquela situação. Volto para casa, minha esposa continua passando mal, pressão alta. Vamos para o médico. Vou para o médico com a minha esposa. A gente sempre faz isso. Às vezes eu a deixo no médico para uma consulta e volto para pegar por causa do Covid-19. Em algumas situações isso acontece, em outras não. Outras eu fico com ela. E nessa ela tinha dito assim para mim, pode deixar que eu fico. E aí você fica com os meninos, que já era 10 e pouca da noite. Eu falei, não, eu vou estacionar o carro e fico com você. Meus irmãos, ali foi o Senhor ministrando ao meu coração para que eu ficasse com a minha esposa. E quando eu cheguei, que eu estacionei o carro, quando eu voltei, ela já não estava no guichê, não tinha assinado o guichê. Então ela estava pensando que estava tendo um AVC, e ali os médicos já foram dando uma continuidade no tratamento, na triagem, e aí eu preenchi todos os dados, nós fomos, e ela começou a ficar trêmula, e ela começou a se contorcer,
e ela começou a ficar assim, irreconhecível, a boca ficar torta tal, e sem controlar. E eu calmo, né, tentando ficar calmo com aquilo, e ela clamando a Deus, e clamando que ela não conseguia mais coordenar o seu próprio corpo. Então eu pensei assim, ela deve estar tendo um AVC, a Lília acreditava que estava tendo um AVC, né? Eu disse o que antes? Que ela estava tendo o quê? A mesma coisa, né? Eu pensei que ela estava tendo, né, na verdade, um ataque do coração, alguma coisa do tipo, e ela pensava que estava tendo AVC. Aí a médica, muito jovem, mas uma pessoa assim de uma docilidade muito grande, nos acolheu e começou a ministrar, e a médica começou a falar, olha, aparentemente aqui está tudo normal com você, agora eu vou pedir uma tomografia, vou pedir uns exames e tal, e a gente ficou, e a Lília com os membros enrijecidos tal, fez os exames, graças a Deus, não deu que era AVC, não deu também que era um ataque do coração, nada do tipo, mas a dor perpetuava, voltamos para casa e ela ainda, amanhecemos, ela com dor, eu falei, não, então, volta agora no Hospital do Coração, que é do lado. Ela foi no Hospital do Coração, a médica anterior tinha pedido para ela, pensou que ela estivesse, pediu para ela ir num psiquiatra, né, psicólogo, síndrome do pânico, talvez, algumas questões emocionais. Mesmo assim, a gente vai no Hospital do Coração, no outro dia, na quinta-feira, e ela vai no Hospital do Coração, faz todos os exames, aí eu não fico com ela já estava um pouco melhor. E aí o médico do Hospital do Coração, ele tem a luz, né, Deus ilumina ali, e ele fala assim, olha, vou pedir que você volte para um ortopedista lá no Santa Luzia, que faça um exame. A minha esposa, ela tem uma doença que foi adquirida no trabalho, por isso que ela não trabalha, ela está encostada, tem tendinite crônica, tem algumas comorbidades por causa de repetição. Então, quando foi lá, fizeram todos os exames, eu não sei falar para os irmãos o que estava acontecendo, mas os nervos dela, os ossos já estavam pegando nos nervos, por isso enrijeceu, por isso a mão ficando torta, era a dor que ela estava sentindo, por causa da questão do corpo, e ali o médico encaminhou para outros, e ela voltou para o médico que estava ocorrendo. Isso na quinta-feira. Quando é mais tarde, nós estamos em casa, a Lília falando no telefone, e hoje eu posso falar isso com tranquilidade e me contendo mais, porque eu tive esse tempo para ruminar essa situação. Então, se os irmãos não esqueceram, eu disse que no dia 20 e pouco de outubro, na quarta eu sei que meu pai está com câncer, e na quinta-feira nós ficamos sabendo também que a minha esposa está com a suspeita de câncer nas duas mamas, e é uma suspeita, mas é uma suspeita fortíssima, então isso mexeu muito com o nosso emocional, com o emocional dela, e a gente tentando ruminar. Eu estou aqui amenizando a situação, mas é uma situação que carece da graça de Deus, do cuidado de Deus, e é claro que a gente fica triste, é claro que a gente não esperava que o sofrimento batesse, por isso que naquele dia da sessão, eu disse aos irmãos que o sofrimento bateu forte lá em casa, né? Ele bateu com muita força, mas em nenhum momento nós deixamos de acreditar em Deus, na fidelidade de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, no cuidado de Deus, no amor de Deus. Minha esposa firme, confiando em Deus, é claro que ficou triste, né? Primeiro momento não queria se alimentar, não queria sair, e todas essas demais coisas, e nós fomos ruminando isso. Eu compartilhei isso com pouquíssimas pessoas aqui da igreja nesse primeiro momento, porque uma das coisas que quando eu compartilhei com minha irmã, sobre se falávamos ou não, sobre a questão do meu pai, minha irmã me falou algo interessante. Se for para a gente compartilhar, para que essa conversa seja, ou faça parte de conversas comendo pizza, em roda de amigos, é melhor a gente nem falar. A gente compartilhar com pessoas que possam estar dispostas a orar, e não ficar falando da doença do outro. Então, assim também foi a minha postura a priori com Lília. Nós falamos, aí naquele momento, pouquíssimas pessoas estavam sabendo.
Depois nós abrimos um pouco mais o leque, porque nos sentimos mais à vontade e até mesmo para os irmãos talvez entenderem, né? Poxa, por que isso estava acontecendo, pastor? Tal, aquele... Não, irmãos, eu sou um ser humano e além das demandas ministeriais, existem as demandas também familiares. Eu estou com água aqui, querida, obrigado. Eu estou com isso aqui do Darth Vader aqui, obrigado. E então, além dessas demandas, apareceram essas outras demandas. Então eu estou dizendo isso para os irmãos, por quê? Porque nenhum sofrimento na vida da gente é em vão. Deus tem os seus meios de ministrar aos nossos corações e Deus tem ministrado. Então nós temos que viver aquilo que pregamos. Então eu não soltei fogos com a notícia do meu pai, nem com a notícia de Lília. Não soltei. Nós sabemos que é uma suspeita, e por isso eu me contive em não verbalizar isso para os irmãos, porque até então nós não sabemos se é ou não. Nós cremos num Deus que pode fazer milagre e aquilo sumir, mas nós cremos também no Deus que pode não operar esse milagre e a doença está ali e viver com isso. Nós sabemos que Deus continuará sendo Deus porque Ele é Deus. Ele é o Deus quando diz sim, Ele é o Deus quando diz não, Ele é o Deus quando abre portas, Ele é o Deus quando fecha portas, Ele é o Deus quando dá a vida e quando chama a vida. Nós estamos dependendo de Deus em tudo em nossas vidas e nós estamos esperando em Deus. Então por isso eu estou compartilhando isso com os irmãos nesse momento de dedicação de vidas e bens. Por quê? Porque nós temos que dedicar sempre as nossas vidas ao Senhor, né? Então dedicar mesmo ao Senhor, porque fragilidade e finitude marcam a nossa humanidade, né? Nós não somos eternos, nós não somos super-homens, super-mulheres. Existem dias que nós estamos 100%, outros dias 50%, outros dias 10%, mas nós precisamos saber que Deus está conosco em toda e em qualquer situação. Indo para o texto, o último versículo da perícope do capítulo 18, do capítulo 18, versículo 8, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então esta é uma pergunta feita pelo Senhor Jesus Cristo, que Ele sabe a resposta, a cada um de nós. Será que ainda será encontrada esta fé que nos faz caminhar em meio ao sofrimento, esta fé que nos faz caminhar e continuar olhando para o alto, mesmo com o resultado não querido, ou não estimado, não desejado, ou um exame médico, ou um exame que está constatando ali algo que não é bom? Será que o Senhor encontrará fé ainda no coração de cada um de nós diante desse sofrimento, diante das questões da vida? Será que ainda encontrará fé? Será que o Senhor, quando voltar, porque Ele vai voltar, Ele está voltando, nós vivemos o agora, o já, mas o ainda não, conforme Paulo, o Senhor está voltando e está mais perto da sua volta do que estava há 2000 anos atrás. O Senhor Jesus Cristo está voltando, e será que Ele encontrará fé no coração de cada um de nós, esta fé triunfante, esta fé que não é uma fé passiva, mas de uma fé que nos faz caminhar, de uma fé que nos faz olhar além das situações, além das circunstâncias, uma fé que ela contempla o mar, e se o mar não se abrir, ela vai fazer com que nós andemos pelas ondas do mar. Será que esta fé é grande em nossas vidas? Eu não sei como é que está a sua espiritualidade, e não sei como é que anda a sua fé, mas eu sei de uma coisa, que nós, como discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo, seguidores deles, nós precisamos aproveitar esses últimos tempos, essas últimas épocas, até a vinda do Senhor Jesus, e nós precisamos investir na nossa espiritualidade, nós devemos investir em santidade, porque o Senhor vem buscar uma igreja imaculada, o Senhor vem buscar um povo santo, não um povo mergulhado no pecado, que está vivendo no pecado. Como é que temos vivido a nossa fé? Como é que temos mostrado ao outro a nossa fé, a fé no Senhor Jesus Cristo? Porque o mundo, ele pensa diferente. Em algumas situações, diante de umas negativas, ou diante de umas impossibilidades,
ou diante de um sofrimento, de uma dor, nós sempre encontraremos os amigos de Jó, nós sempre encontraremos a mulher de Jó, nós sempre encontraremos pessoas que estarão dizendo a nós, a cada um de nós, para que abandonemos Deus, para que abandonemos a nossa fé, para que venhamos a maldizer Deus e questionar se Deus está ou não cuidando de nós. E nós precisamos olhar para Jó, e porque Jó, ele personificava de uma certa forma aquele discípulo, aquele servo de Deus fiel. Nós precisamos olhar para Jesus, que chorou, que sofreu a morte em nosso favor. Nós precisamos entender que os sofrimentos da vida, que as dores da vida que Deus nos permite passar, elas são momentâneas, elas têm dia e hora para terminar. Meus irmãos, Deus não está no nosso cronômetro, Deus não segue o nosso relógio, Deus tem o seu tempo, Deus tem os seus meios, e nós precisamos entender isso. Deus não livrou Daniel e seus amigos da cova dos leões, Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas na fornalha, na cova, é o que eu costumo dizer. Paulo e Silas não foram livres de uma prisão, Jesus não ficou livre de uma cruz e de chibatas. Nós não estaremos imunes ou ilesos às dificuldades e sofrimentos da vida, mas nós precisamos entender que é no sofrimento, que são nas angústias, que Deus está forjando em nós o seu caráter, Deus está fazendo em nós pessoas melhores. São nestes momentos que Deus está possibilitando que a nossa fé, que a minha fé, que a sua fé, ela seja provada, que ela seja testificada, que ela seja reavivada e que ela se torne contagiante no meio da comunidade da fé. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Na parábola conta a história de uma cidade, de um lugar onde havia um juiz que era injusto, um juiz que não amava a Deus, um juiz que era um pecador, que era um homem totalmente corrompido, de um coração muito mau. Mas o mesmo texto, a mesma parábola, conta-nos a história de uma viúva. Quem é uma viúva, se não uma pessoa frágil ou fragilizada, uma pessoa que não tem ninguém que advogue por ela, que a defenda, que tome conta da sua causa? A parábola não entra aqui no mérito se ela tinha filhos ou não, mas já diz que ela não tinha marido, o homem da casa, aquele que personificava ali o alicerce, o guerreiro, o provedor, não tinha. Mas diante deste lugar onde ela vivia, onde era gerido, ou onde era ali governado por esse juiz iníquo, a Bíblia conta, a parábola conta que essa mulher não se cansava de clamar, ela não cansava de pedir, ela não cansava de ir à porta desse juiz, ela não se cansava, ela tinha fé. Mesmo diante daquele homem iníquo, mesmo diante daquele pecador, aquela mulher tinha uma fé triunfante. A fé daquela mulher não fez com que ela se calasse, a fé daquela mulher não fez com que ela ficasse paralisada. Mas a parábola nos conta que ela diariamente ia bater a porta daquele juiz. E diz que o juiz percebe que não era justo, percebe as suas mazelas, e ele disse: eu não quero mais essa mulher me importunando todos os dias. Eu vou atender o pedido desta mulher, vou atender a causa dessa mulher, para que essa mulher me deixe livre. E aí o Senhor nos leva à reflexão. Se estes dois pecadores, tanto a mulher quanto o juiz, entendem as suas fraquezas, as suas mazelas, percebem a necessidade, um percebe que tem a necessidade de paz, a outra percebe que tem a necessidade de ser alcançada por uma graça. O Senhor fala: imaginem vocês, que Deus é que governa a vida de vocês, Deus é que dirige a vida de vocês, vocês são filhos e filhas de Deus, Deus ama vocês, Deus é justo. Se vocês, filhos e filhas de Deus, que forem até Deus pela oração em nome de Jesus, pedindo, clamando, vocês acham que o Senhor não vai ouvir as preces de vocês, as súplicas de vocês?
Se esse juiz iníquo atendeu a prece da viúva, imagine o Senhor em favor de cada um de nós. Então a parábola nos ensina a não esmorecer, a não deixar de orar, a não deixar de buscar a Deus, de consagrar as nossas vidas, de dedicar as nossas vidas. E precisamos fazer isso para quê? Para que Ele venha reinar em nós. Porque se Deus não reinar em nós, o caos reinará em nossas vidas, em nossas mentes, em nosso espírito e em nosso corpo. Jó experimentou isso, experimentou o sofrimento nos seus bens, perdeu tudo quanto tinha. Jó experimentou o sofrimento na sua própria carne, a ponto de tirar com os cacos de barro a lepra ou o câncer que estava no seu corpo, na sua pele. Perdeu amigos, perdeu a família, perdeu tudo. Embora no final Deus restituiu em dobro para Jó. Com isso não quero dizer que diante dos nossos sofrimentos e perdas, Deus irá restituir. Possa ser que Ele não restitui. E Ele não vai deixar de ser Deus. Então nós precisamos ter essa maturidade. Maturidade de buscar ao Senhor. Sem esmorecer. Mesmo diante de qualquer sofrimento. Em nenhum momento, diante desse sofrimento que eu e minha família estamos passando, nós ficamos tristes, claro, isso traz tristeza, mas nós estamos alicerçados naquele que vive e reina para todo sempre, e não cansamos de buscar ao Senhor, porque sabemos que Deus está no comando de todas as coisas, e no comando de nossas vidas. Por isso, eu quis trazer essa reflexão para os irmãos, já no período de dedicação de vidas e bens, e convidando você a dedicar a sua vida ao Senhor nesse momento. Se você deseja, se coloque de pé, nós vamos orar. A equipe de louvor, após a dedicação de vidas e bens, estará cantando um cântico. Depois eu estarei impetrando a bênção e ela encerrará com o último canto assim planejado. Feche os seus olhos um pouco. O Messias vai orar agora dedicando as vidas ao Senhor, as vidas e os bens. Após a oração dele, vamos estar cantando e trazendo aqui os dízimos e ofertas. Amém? Aleluia. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Deus de eterna glória, continuamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, e Deus, rogando a Ti todas as bênçãos, Senhor, para a vida de cada um, ó Pai. Sabemos que as nossas vidas estão inteiramente em Tuas mãos, Senhor. Não temos, Senhor Pai, a quem dar, porque não há um Deus como Tu, Senhor. Tu é o Deus acima de todos e é o Deus que cuida de nós. Deus, que Tu possa continuar abençoando a cada vida. Sabemos que as demandas são várias, Senhor. Tantas são, Senhor Pai, aflições, situações difíceis, mas sabemos que Tu é um Deus, Senhor, que cuida de cada um. Pai, apresentamos também a Ti, Senhor, a vida financeira de cada vida, Senhor, de cada um. Pai, que Tu possa continuar a fazer prosperar, Senhor. Também assim, Deus, abençoando e abrindo porta para aqueles que estão, Senhor, vivendo dificuldades, Senhor, que Tu possa ser, Senhor Deus, a solução, que Tu possa dar ideias, que Tu possa promover, Senhor, que Tu possa, Deus, fazer dar certo, Senhor, os empreendimentos. Senhor, tudo está diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, os nossos bens, nós somos totalmente Teus, Senhor, que Tu possa continuar reinando sobre nós. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.